A nossa proposta hoje, então, gente, é conversar sobre essa pergunta: qual é o seu Deus? Pode ser uma pergunta que, no primeiro momento, a cada um de nós, pode parecer assim um pouco estranha, não é verdade? Talvez a gente não entenda completamente. Que pergunta esquisita! Afinal, todos nós que estamos aqui hoje somos espíritas ou simpatizantes, pessoas que acreditam em Deus e estão aqui exatamente buscando Deus. Então fica assim um pouco estranho a gente fazer essa pergunta. E eu tenho certeza que quando mandaram o tema, e alguns viram, falaram: de que será que a gente vai falar? Bom, acontece que nós não estamos perguntando aqui se Deus existe. Não é essa a pergunta. Se você acredita em Deus, não é essa a pergunta. Essa pergunta, qual é o seu Deus, que aparentemente parece boba, óbvia, ela é mais sutil e profunda, e a gente traz ela exatamente para as nossas reflexões de hoje, que eu convido a todos a fazer comigo, porque é para todos nós. Então não se assustem quando a gente dizer ali, qual é o seu Deus? Quando eu falar sobre você, é para mim também. Essa pergunta foi feita primeiramente para mim. Tá? Então é para todos nós. Mas então, eu insisto na pergunta: qual é o seu Deus? E aí, nós espíritas, muitos de nós, de forma bem apressada, cheias de si, porque nós detemos em nossas mãos as bênçãos da terceira revelação. A palavra clara que os Espíritos nos traz a respeito das coisas. Então, de forma até mesmo arrogante, nós respondemos apressadamente recitando a resposta à pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. A gente diz: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E como a gente tem mania de dar palestra, a gente começa a expor toda a questão dos atributos da divindade. Como nós, espíritas, entendemos racionalmente tantos aspectos. E aí vamos desfilando que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, perfeito, justo e bom. Mas essa pergunta, essa resposta é para a pergunta: que é Deus? E não foi essa a pergunta que eu trouxe hoje para a gente refletir. Não é verdade? Qual é o seu Deus? E eu insisto: qual é o seu Deus? E muitos de nós, então, fica sem saber o que dizer. Depois de tudo isso que eu disse, que é inteligência primeira, causa de todas as coisas, todos esses atributos. E sabe por que a gente tem dificuldade para responder essa pergunta? Porque não é uma resposta que vem exclusivamente da nossa razão, do intelecto,
para responder essa pergunta, nós precisamos relacionar ela com algumas coisas. Ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com algumas coisas muito importantes. Com relacionamento, com sentimento, com fidelidade e com devotamento. Não são coisas que estão aqui, não é verdade? Se a gente está muito aqui, a gente tem dificuldade para responder essa pergunta. Hoje vai estar bem filosófico, tá, gente? Então, preparem-se. Bom, o seu Deus, o meu Deus, é aquele com o qual nós estabelecemos essa relação. E é uma relação de sentimento, de confiança, de fidelidade. É um devotamento que se expressa nessa relação que nós alimentamos diariamente. O que acontece é que, infelizmente, nós temos andado muito distraídos. Num estado espiritual de sono. Emmanuel usa uma expressão muito forte que expressa muito bem esse estado em que nos encontramos muitas vezes. Afogados na carne. É a característica que muitas vezes nós expressamos quando encarnados aqui na Terra. E isso acontece desde há muito tempo. Muito tempo. Mas, por outro lado, também desde há muito tempo, temos instrumentos para nos despertar. Nós não estamos abandonados. Nunca faltou as providências necessárias para que nós consigamos sair deste estado de sono, de torpor. E quando eu falo que esses instrumentos estão na Terra há muito tempo, eu quero dizer há muito tempo mesmo. E aqui a gente vai falar de coisas antigas, muito antigas. Coisas que muito de nós talvez consideramos ultrapassadas, desnecessárias, infantis, pueris, antiquadas. Gente, a gente sofre um mal atual. E a gente não presta atenção nisso. A gente não costuma dar importância às coisas do passado. E por isso vivemos repetindo erros. Nossa atual cultura é o completo menosprezo ao que consideramos antigo. É a cultura da obsolescência programada. Aquilo que é antigo já não serve. Só serve o que é novo. Ser velho hoje é um pecado. Envelhecer tornou-se um fardo. Porque consideramos o antigo, o velho, como condenado à inutilidade, a ser desnecessário, ultrapassado. E pensar assim, gente, é um perigo. E um grande erro. Sem contar
a enorme ingratidão expressa nesse sentimento. É negar as nossas próprias raízes. É ignorar que, se hoje nós estamos no patamar que nós nos encontramos, e que nos permite ver mais longe, é porque alguém lá atrás fez uma escada e está segurando para que a gente possa subir. E nós deveríamos ser gratos a todos esses que construíram lá atrás para que hoje a gente possa estar num patamar mais alto. Eles sustentam a escada. E essa ingratidão da nossa parte, quando menosprezamos aquilo que passou, é uma profunda ignorância das nossas almas, que nos faz acreditar que somos melhores que eles. Como acreditamos que os últimos produtos são sempre os melhores. Assim o marketing quer nos fazer acreditar, não é verdade? A gente precisa estar atento a isso. E ter um pouco mais de gratidão. Gratidão para com o que veio antes. Mas como Deus, Ele tem um grande senso de humor, e eu adoro dizer isso, para atingir esse nosso orgulho que nos cega, não raro, frequentemente, Ele coloca grandes verdades em locais que a gente não costuma procurar muito. Porque essas coisas antigas, nem por isso elas são menos importantes. E para esconder as coisas, então, em um lugar que a gente não costuma procurar muito, tem um lugar muito bom que Deus gosta de esconder as coisas. É esse aí, ó, debaixo do nosso nariz. A gente não procura muito lá, não. Porque nosso orgulho não deixa. Né? Então Deus faz isso com a gente, né? Nesse senso de humor infinito que Ele tem. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos falar sobre Antigo Testamento. A primeira revelação. Será que lá existe alguma coisa que possa ser útil para a gente hoje? Principalmente para responder essa pergunta que eu fiz no início. Qual é o seu Deus? Muitos de nós menosprezam o Antigo Testamento. Para quê? Já estamos na terceira revelação, você está querendo falar da primeira? Que história é essa? Já está ultrapassado. Foi há 3.000 anos atrás. Aí vem as pedradas. É rabino reencarnado você? O que foi? Não. Nada disso. Fariseu talvez, né? Ali, para crucificar Jesus. Vai saber o que a gente andou aprontando lá atrás. Mas o que acontece é, será que existe alguma coisa importante lá que a gente possa aprender? Qual é o nosso Deus? Se a gente for fazer um resumo, mas um resumo assim bem grosseiro e apressado, o que vem revelar a primeira revelação? O que ela traz para a gente enquanto humanidade em termos de ensino religioso? Se a gente for, então, fazer esse resumo muito grosseiro e apressado, nós vamos dizer que vem revelar o Deus único. E aí volta a nossa arrogância espírita. Mas eu já tinha falado lá dos atributos de Deus. Deus é único. Né? Está lá, ó, nos atributos, único. Então eu vou pedir calma. Respira. Relaxa. Vamos devagar. Tenta caminhar comigo para a gente entender melhor essas questões.
Ok? Vamos falar. Qual é o primeiro mandamento lá do Antigo Testamento? Simples, direto. Não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 23. E aí a gente lê essa questão e de novo começa a refletir. Isso é tão óbvio. Isso é tão simples. Essa ideia, claro, veio combater o politeísmo, né? Que era muito comum naquela época. A crença em diversos deuses, panteões de deuses. E veio, então, a primeira revelação dizer que Deus é único para combater exatamente essa ideia, né, do politeísmo. Eu falei politeísmo, né? Tá. Por um momento eu achei que eu tinha falado panteísmo. Isso é outra coisa. Tá? Então veio combater essa ideia. A gente inocentemente e rapidamente acha que é só isso. Gente, toda a experiência narrada no Antigo Testamento, ela sim diz respeito a esse Deus único. Mas não é só isso. Diz respeito também a como se relacionar com Ele. A gente poderia dizer que o Antigo Testamento é uma verdadeira coletânea dos nossos erros e acertos nesta relação com Deus. Bem como a justiça de Deus. Mas, claro, também o seu amor por nós, manifesto em sua providência, em sua misericórdia, em sua bondade. Durante toda a narração do Antigo Testamento, a gente percebe essas relações de justiça, de bondade, de amor, misericórdia, erros e acertos da humanidade. Não tem um erro que nós possamos cometer como seres humanos aqui na Terra que não esteja descrito lá. Se a gente tiver olhos de ver, a gente vai conseguir fazer essa leitura. Quando os hebreus falavam sobre este primeiro mandamento, eles entendiam de uma forma muito mais profunda do que a nossa pressa atual nos faz parecer óbvio e raso. Eles não estavam querendo dizer apenas que não existiam outros deuses. Isso vai muito além disso, gente. Eles também entendiam que Deus é o centro de tudo. Deus é o Criador. E que todo o resto é criação. Portanto, gira em torno de Deus. Deus está no centro. Deus é maior que a criação. E rege todas as criaturas com amor, com justiça, segundo as suas leis. E esse primeiro mandamento é muito claro. Não devemos colocar qualquer coisa no lugar de Deus como centro de nossas vidas. Isso era uma falta tão grande naquela época, para aquele povo brutalizado, primitivo, que a punição era severa. Eles chamavam isso de idolatria. E era um grande problema. Está muito complicado, gente. Está saindo fumacinha em algumas cabeças, eu sei. Calma. Vamos lá.
vamos continuar caminhando junto. Vamos buscar auxílio na segunda revelação. Jesus e o que Jesus nos ensina. A primeira coisa que eu quero lembrar a respeito do que Jesus veio nos ensinar é: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Nós espíritas somos cristãos? Nós seguimos o que Cristo nos ensina? Então o Antigo Testamento é importante, segundo Jesus? Por que a gente está menosprezando? Jesus poderia ter vindo e falar: gente, agora esquece tudo que foi dito para vocês e eu estou dizendo para vocês agora que é isso. Ele não falou isso. Ele falou: eu não vim destruir nada do que está lá. Eu vim cumprir. Eu vim cumprir. A gente não presta atenção nisso. E a gente menospreza aqueles ensinamentos como se a gente já tivesse esgotado tudo que está lá. Será que a gente já esgotou tudo que está lá? Bom, Jesus nos ensina e nos auxilia a entender melhor essa questão quando ele foi perguntado, em uma passagem que todos nós conhecemos. Um escriba foi tentar Jesus e fez uma pergunta para Jesus com o intuito, de causar problemas. O escriba fez a seguinte pergunta: Jesus, qual é o primeiro mandamento de todos? E Jesus respondeu de forma muito clara: ouve, Israel. A espiritualidade diz para a gente que quando a gente tiver Israel, a gente substituir essa palavra para o nosso entendimento de hoje como humanidade inteira. Então é como se Jesus dissesse: ouve, humanidade inteira, seres humanos da terra. O Senhor nosso Deus, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Foi o que ele respondeu, e o escriba disse: respondeste muito bem. E sim, é uma resposta muito completa. Ah, mas e daí? Já vejo em alguns rostos. Onde você quer chegar? Até agora eu não entendi a pergunta inicial. Qual é o seu Deus? Por que você está falando tudo isso? Calma, as coisas já vão começar a se encaixar. Jesus, ajuda mais a gente aí, vamos lá. Jesus nos disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Acho que está começando a cair a ficha. Qual é o seu Deus? Que Senhor nós temos servido? Acho que está ficando mais claro. Vamos pedir auxílio para a terceira revelação? O que o Espiritismo vem nos trazer? Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, sobre as leis morais, capítulo 2, temos a primeira lei moral que os Espíritos nos ensinam. Lei de adoração. Existem leis naturais criadas por Deus, perfeitas e imutáveis como o Criador. Os Espíritos nos ensinam
que existe, então, essa lei moral chamada adoração. O que significa isso? Que toda criatura adora. Toda criatura de Deus está sujeita a essa lei. Todos nós adoramos. Pergunta 652 nos traz uma resposta. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem sob formas diferentes. Todos nós, criaturas, temos essa necessidade. Necessidade de adorar, porque é uma lei natural. Todos nós adoramos. E aquilo que nós adoramos se torna um Deus para servirmos. Está começando a encaixar? Todo mundo adora. A pergunta é: o que você adora? Qual é o seu Deus? E como nós somos ainda muito iniciantes neste processo de evolução, a gente está mais próximo do início dessa jornada do que do fim dela, se é que tem fim, né, gente? A gente está mais próximo do início. Nesse estágio em que nós nos encontramos, nós expressamos a nossa adoração através de sacrifícios. Sacrifícios. Ok? E quando a gente fala a palavra sacrifício, não, a gente não faz isso não. O quê? Imaginar que a gente fica aí fazendo oferenda material de coisa, oferecendo até vida de animais, chegando ao extremo de vidas humanas. Isso aí é coisa de povo primitivo. Não, nós não fazemos sacrifício, não. Você está errado. Muitos de nós dirão isso. Será? Será que nós não fazemos sacrifícios? Ainda hoje? Será que é só coisa de povo primitivo? Vamos ver? Juntando as três revelações, nós vamos compreender então que existe essa lei natural, chamada lei de adoração, e que todos nós, criaturas, adoramos em obediência a essa lei. Vem Jesus nos explicar que não é possível servir dois senhores. Não é possível servir dois deuses. E nós aprendemos com a primeira revelação que não devemos ter outros deuses no lugar de Deus. Só que o que nós, quanto humanidade, faz desde Adão e Eva? Nos é orientado o quê? Deus no centro da sua vida. Todo o resto depois. Mas o que a gente normalmente faz? O contrário. Colocamos tudo mais no centro e Deus vem depois. A gente não faz o que é orientado. Deus no centro das nossas vidas. E assim se inicia a adoração de deuses com letras minúsculas. Porque são aqueles deuses que nós colocamos no lugar de Deus. E aí, meus amigos, quando a gente fala que o politeísmo já foi superado, será?
Será que a primeira revelação cumpriu completamente com a sua tarefa nos dias de hoje? De dizer que temos um único Deus? É para pensar. Porque existem hoje um verdadeiro panteão de deuses que nós adoramos. E vai ao infinito, tá, gente? Não são só esses aí, não. O que vai no centro da vida de cada um de nós. O que cada um coloca no lugar de Deus para adorar se torna o nosso Deus. E são muitos. E para piorar, lembra do sacrifício? No estágio de evolução que nós estamos, ainda oferecemos sacrifícios. Oferecemos sacrifícios para esses deuses. Quantos de nós aqui, gente, não sacrifica os próprios filhos, esposa, marido, família, saúde, energia, tempo, recursos? Em resumo, as nossas vidas, o nosso sangue, para servir estes deuses que colocamos no lugar de Deus? Quantos de nós não está servindo a riqueza? Quantos de nós não sacrifica família, tempo, filhos, recursos, esposa, marido, em busca de prazer? Em busca de poder? Em busca de beleza? Em busca de carreira? Quantos de nós não cultua a carreira? A fama? As redes sociais estão aí. Todo mundo quer ser famoso. As posses, a política. Tem gente que adora a política. Tem gente que adora a ideologia. Como se ideologias humanas, imperfeitas como nós, fosse capaz de resolver os problemas definitivos do homem da Terra. E nós adoramos. Adoramos pessoas imperfeitas como nós. Muitas vezes por ingenuidade, por um amor apegado, como se a pessoa fosse posse nossa. E não raro, muitas vezes tem um Deus que muitos de nós adoram adorar, que é eu mesmo. Eu. Tem até aquela brincadeira, né? Fala assim, eu vou tirar Deus do centro e colocar eu, porque é o seguinte, eu não sou ninguém. Ninguém é perfeito. Então eu sou perfeito. Aí eu me coloco no lugar de Deus. Né? Sofisma, ignorância, egoísmo, orgulho, santa ignorância da nossa parte. E qual a recompensa que nós temos depois de termos sacrificado as nossas vidas, darmos o nosso sangue para esses deuses? O que a gente ganha em troca? O que nós ganhamos em troca nessa relação? Dor. Apenas dor. É um erro. E a gente não percebe. Sabe o que acontece? Para aqueles que ainda acham que o Antigo Testamento está superado e tudo mais, né? Quando a gente recorda daquela passagem em que Moisés subiu ao monte
para receber os mandamentos de Deus. Naquele meio tempo que Moisés subiu para a montanha, o que o povo resolveu fazer? Resolveu adorar um bezerro de ouro. Aqui na terra, ainda hoje, existem aqueles que conseguem subir a montanha da fé para o relacionamento com Deus, como Moisés fez. Mas a maioria de nós fica ali, ao pé do monte, fazendo o quê? Adorando bezerros de ouro. E já tem 3.000 anos que a gente está adorando bezerro de ouro, gente. Colocando qualquer coisa no lugar de Deus. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Rede social, smartphone, time de futebol. Tem gente que briga, mata, morre por causa dessas coisas. Tem gente que o primeiro ato, quando acorda de manhã, é louvar o smartphone. E o último ato, antes de dormir, louvar o smartphone. A gente estabelece com essas coisas que a gente coloca no centro, relacionamento. E esse relacionamento se torna escravidão. E a gente não percebe. Escravidão. Pode. O que você acha? Todo o progresso social e humano que nós conquistamos até hoje vem da religião ou da política? Charles, é uma ótima pergunta. Talvez quem está na internet não escuta, né? Então eu vou repetir. Se todo o progresso que nós temos hoje na humanidade vem da política ou da religião. Eu diria que as coisas... É claro que eu não vou ter resposta definitiva, tá, gente? Não sei. Mas se eu fosse chutar para responder, eu diria que as coisas vêm em conjunto. Porque a espiritualidade nos diz que a gente precisa de 2 asas para chegar aonde a gente precisa chegar, né? Essa asa seria a do amor e a outra asa a do intelecto. Então, todas as ciências da Terra, e isso inclui a política, né, estão talvez desse lado do progresso do intelecto. Quando a gente fala de religião, e eu estou falando aqui de religião no sentido que nós entendemos no Espiritismo, que é a nossa religação com Deus e não instituições de pedra com sacerdócio, dogmas e etc. Estou falando do relacionamento com Deus. Esse aspecto talvez esteja no outro lado, na outra asa, né, que é a asa do amor. E eu acho que ninguém consegue levantar voo com asa... Eu vou falar perneta, né? Mas é asa, né? Azeta, não sei. Uma asa menor que a outra, né? Então a gente tem que desenvolver esses 2 aspectos, só que nem sempre eles desenvolvem ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que Jesus falou para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente, né? Então, porque são 2 asas que a gente tem que trabalhar. E uma não exclui a outra, né? Não adianta eu só desenvolver a asa do amor e não desenvolver a asa do intelecto. E não adianta eu também só desenvolver o lado do intelecto e não desenvolver o amor. Exato. Um não exclui o outro. Né? Então, se eu fosse chutar uma resposta, já, talvez seja nessa direção, né? Não sei se deu para esclarecer aí. Senão a gente estuda junto. Vamos lá. Bom, então quando a gente coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, nós caímos numa escravidão. E, gente, essa escravidão, servir a estes deuses que nós colocamos no lugar de Deus, é muito pesado. É difícil. Esses deuses são exigentes, eles demandam sacrifícios. E sacrifícios que nos colocam amarrados ainda mais nas malhas das leis de causa e efeito.
Por quê? Porque muitas vezes nós temos que abandonar ou malbaratar os nossos deveres espirituais, os nossos compromissos para atender caprichos destes deuses que nós colocamos no lugar. Quantos não fazem planejamento espiritual de regressar aqui, montar uma família, cuidar de filhos, e de forma talvez desastrada, colocam de repente um Deus do prazer no lugar e abrem mão de tudo isso, atrás de quimeras. Quantos de nós, de repente, não veio com um compromisso profissional para servir a humanidade, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, e estamos preocupados em servir o Deus do poder, da carreira, da vaidade, da riqueza, e nos perdemos no compromisso que assumimos. Então é muito pesado servir esses deuses. Eles exigem sacrifícios enormes, e sacrifícios desta nossa responsabilidade, dos nossos deveres espirituais. E isso nos aprisiona. Aprisiona as leis de causa e efeito. Porque tudo o que plantamos, nós temos que colher. Não é maldade de Deus. Não é porque Deus está bravo conosco. É porque a gente precisa aprender o que é certo e o que não é certo. E essa regra, ela vale também não só para aqueles que estão claramente adorando os deuses com D minúsculo, mas também para os espertinhos. Espertinho? Espertinho. Aqueles que tentam servir a dois senhores, sabe? E fingem servir a Deus. Aqueles que acham que basta cumprir com rituais, que está tudo certo. Só tem que vir aqui no centro domingo, escutar a palestra, tomar o passo. E o resto da semana eu estou livre para servir os outros deuses. Eu só preciso de ir lá na igreja, comungar, confessar com o padre, e o resto da semana eu estou livre para servir os outros deuses. É só eu ir lá no templo, o pastor vai expulsar os capetas e eu estou livre para... São os espertinhos. Eu posso continuar a ser o ambicioso de sempre, não medindo esforços para alcançar as minhas metas, nem que eu tenha que, para isso, prejudicar o outro. Eu posso continuar a ser o hedonista de sempre, buscando prazer a qualquer custo, nem que seja destruindo lares, corações, ferindo pessoas. Eu posso ser o narcisista de sempre, na busca infinita pela beleza física, pela forma física, pela juventude eterna, como se isso fosse possível na matéria. Posso ser o déspota de sempre, no exercício do poder, para subjugar o outro, para atender os meus caprichos. Eu posso ser o mesmo escravo de sempre, porque eu já me habituei ao cativeiro e acredito que tenho benefícios nele. Não poderia deixar de citar outra passagem do Antigo Testamento. A gente lembra que o povo recém-libertado por Moisés foi para o deserto. E claro, em determinado momento eles tiveram fome. E aí começaram a queixar-se com Moisés. Chegaram ao ponto de dizer, olha, eu prefiro voltar, eu prefiro continuar sendo escravo, mas continuar comendo a minha cebola que eu tinha lá. Lá pelo menos eu tinha cebola. E a gente é assim. A gente fica tão habituado à escravidão a esses deuses que nos dão aí algumas cebolas e a gente troca a nossa liberdade por cebolas.
É de chorar, não é? Ainda bem que eles usaram cebola mesmo, porque é de chorar. A gente faz isso. Estava pensando no vinagrete, eu acho. É pelo menos um pouquinho mais. Mas é azedo. O vinagrete, mas é azedo. É uma boa. É um pouquinho melhor, né? Mas a gente é assim. A gente se habitua à escravidão. Olha como somos. E acha ótimo aquela cebolinha que a gente está recebendo. Como se aquilo fosse o máximo que a gente pode ter. A vida na Terra é só isso, gente. É só corpo, é só carreira, é só prazer. A gente é mais que isso. Vamos parar de nos contentar com as cebolas que esses falsos deuses nos oferecem, né? E Jesus, então, mandava um recado para os espertinhos, né? Nós estávamos falando dos espertinhos que tentam servir a dois deuses. Ele era muito claro: hipócritas! Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E mais, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, a essa altura, a gente tá, mas e aí? Como que resolve isso, pelo amor de Deus? E o Espiritismo, então, vem nos ajudar a compreender, a resolver essa questão. A gente aprende que Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Então, vamos parar para pensar. Se ele é modelo, é porque é um exemplo a ser seguido. E se ele é guia, é porque ele conhece o caminho. Ninguém é guia que não conhece o caminho. Se ele é guia, é porque ele conhece o caminho. Então, o próprio Jesus nos traz a direção. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarás descansos para a vossa alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tem muita coisa aí. E é muito simples. O que a gente precisa fazer? Colocar Deus de novo no centro. Simples. De onde ele nunca deveria ter saído. E Jesus é muito claro. Charles até lembrou uma das passagens, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E mais, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, terra, por amor a meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Tudo isso apontando para a mesma direção, gente. Colocar Deus de novo no centro das nossas vidas. Só tem essa solução. Mas o interessante é que Jesus faz menção a uma coisa que incomoda. Ele fala um negocinho assim que incomoda muito de nós. Ele fala de jugo e fardo. Por que será que ele fala de jugo e fardo? Porque a gente ainda está preso nisso aqui. Sacrifício. Lembra? A gente ainda está preso a isso. Nossa forma de adoração a Deus envolve sacrifício. Acontece
que Jesus propõe um jugo e um fardo. Esse jugo, ele é suave. E esse fardo é leve. Muito mais leve do que aqueles que são ofertados para os falsos deuses que nós colocamos no lugar de Deus. Que jugo é esse? Que fardo é esse? Amor. É o que ele nos pede. Aceitar o jugo e o fardo do amor como sacrifício a este Deus que deve estar no centro das nossas vidas. Não é à toa que Jesus, a única coisa que ele quis deixar como um complemento aos 10 mandamentos que tinham sido dados lá atrás é aquele: que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E aí o Espiritismo vai ensinar isso de forma muito clara para a gente. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Tem esse título lá. Você pode buscar, né? Se você tiver lá a forma virtual, usa lá, o sacrifício mais agradável a Deus. Está lá, é um título. E nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os Espíritos nos dizem que o cristão não oferece dons materiais, sacrifícios materiais, porque espiritualizou o sacrifício. Com isso, o preceito ainda mais força ganha, porque ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem que estar purificada. Então, se a gente deseja, de fato, agradar este Deus, que nós ofertemos a Ele a nossa alma, mas uma alma limpa, alva, luminosa, purificada durante essa caminhada da vida. E, normalmente, a máquina de lavar, para deixar essa alma bem limpinha, chama-se dor. Mas existe a secadora também, que é amor. Então vamos usar essas duas maquininhas ao longo da caminhada da terra, que é a dor e o amor, para purificar as nossas almas e ofertá-la a Deus como o sacrifício mais agradável a Ele. Então, gente, eu espero que depois de toda essa reflexão que nós fizemos juntos, agora a gente possa responder de fato qual é o seu Deus. Para que a gente possa fazer as escolhas certas. Tá bem? Então vamos encerrar fazendo a nossa prece. Obrigado a todos. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelo seu amor infinito para com cada um de nós, pela sua paciência eterna a nos esperar, caminharmos em sua direção, para percebermos que o Senhor é o centro de nossas vidas e que, tais como o filho pródigo, devemos retornar aos teus braços, que se alegrará a nos receber. Sabemos que o Senhor não quer nos comendo com os porcos, mas muitas vezes insistimos. Mas ao lembrarmos do teu amor, de tua bondade, de sua misericórdia, que possamos regressar ao seu lar, Pai, te colocando no centro de nossas vidas. E seremos então seres humanos melhores, que construirão uma terra melhor, de felicidade, de harmonia e paz que tanto desejamos. Por isso, Senhor, abençoe os nossos bons propósitos. Abençoe a cada um que veio aqui buscar algum recurso para a sua alma,
console as nossas dores na certeza de que bem-aventurados aqueles que sofrem, porque estão quitando diante das leis infinitas de justiça os seus débitos do passado. E ajuda-nos, Senhor, a semear melhores sementes, para que lá na frente possamos colher fartamente a felicidade que tanto desejamos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos protegendo e amparando, e que assim seja.